A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar falando no canal sobre um assunto que até hoje eu não falei. Porque na verdade eu não gosto de usar canal nesse sentido. Mas é algo muito importante que é preciso ensinar para os irmãos, para que todos nós venhamos realmente despertar para tudo o que está acontecendo no mundo. Como no último vídeo que eu fiz, fazendo conexão da ONU, da Organização das Nações Unidas, e conectando com a besta de Apocalipse 13, e mostrando para os irmãos que tem ligação, que tem conexão a esses assuntos. Assim também com relação às eleições. Tem pessoas que já estão decididas em relação ao voto, tem pessoas que estão indecisas e tem pessoas que pensam que simplesmente é um voto que nós damos, um botão que a gente aperta e é só isso, não significa nada. Mas não é só isso, irmãos. Nós estamos vivendo os últimos tempos e as decisões que tomamos, elas influenciam tanto na liberdade do Evangelho como na perseguição que o povo de Deus vai sofrer nos últimos dias. E dependendo da decisão que tomarmos, é como se nós mesmos quiséssemos abreviar o tempo para que essas coisas aconteçam mais rápido. Isso simbolicamente, porque na verdade a palavra do Senhor ela deixa bem claro que Deus é quem estabelece reis e quem remove reis. E no passado, na Bíblia, você vai ver como Senaqueribe, Nabucodonosor, que Deus estabeleceu reis que eram maus para servir de disciplina para o povo, para que o povo pudesse se voltar para ele. E o profeta Abacuque, no seu capítulo 1, ele deixa isso muito claro, quando ele diz: Eis que para a disciplina estabeleceste esse povo, para a correção. Quando Deus ele manda a disciplina na sua palavra, a correção, e o povo rejeita e vive fazendo o que é mal diante de Deus, então o juízo vem, o acerto de contas, mesmo nesse tempo. Então Deus ele estabelece reis que eles vão trabalhar de uma forma ruim e esses reis vão servir de disciplina para o povo. Não é à toa que você vai ver Deus chamando Nabucodonosor de servo. E Nabucodonosor, ele serviu como disciplina para Jerusalém, porque Jerusalém havia se desviado do Senhor. Também Senaqueribe. Mas quando esses reis quiseram se exaltar acima de Deus, Deus então mostrou que Ele é o Senhor e que esses reis não poderiam se exaltar acima deles. Mas eu queria deixar também 2 versículos para os irmãos, que é Mateus 6,33, que diz: Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Essas demais coisas
Na verdade, ali está escrito todas estas coisas porque o contexto está falando das nossas necessidades, como comer, beber e vestir. Então, o, o Senhor ele está falando que quando nós colocamos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, ele é quem supre as nossas necessidades. E no contexto ele vai dizer: observai as aves dos céus, que não plantam nem colhem, contudo vosso Pai que está no céu as alimenta. Não valei vós muito mais do que as aves? Também um outro versículo que diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, a nação ela só pode ser feliz quando Deus é o Senhor da nação e não o homem. Então, a idolatria para os dois lados está errado. Só que eu vou contar uma parábola que Deus ele fez com as duas casas de Israel. Em Ezequiel 16 e Ezequiel 23. E os irmãos podem ler depois, e tem vídeos das duas casas de Israel para aqueles que ainda não assistiram e querem entender melhor o assunto. Quem já conhece o assunto sabe que Deus dividiu Israel em dois reinos por causa do pecado de Salomão. O reino do norte ficou com 10 tribos, com a capital sendo chamada de Samaria, o reino de Efraim, também chamado de Casa de Israel, e a casa de Judá, com 2 tribos, que ficou ao sul. A casa de Israel, ela começou a pecar primeiro e se desviar dos caminhos do Senhor e cultuar a outros deuses. E Deus ele reprovou toda ação e toda abominação que foi praticada pela casa de Israel. E Deus desprezou a casa de Israel e a mandou para exílio. A casa de Judá ela viu isso. Contudo, mesmo assim, a casa de Judá ela fez pior do que a casa de Israel. Ela agiu de maneira pior do que a casa de Israel tinha agido. Deus ele ainda fala em Ezequiel 16 que Samaria não fez metade do que Jerusalém havia feito, de tantas abominações que Jerusalém praticou à casa de Judá. E nessa parábola Deus ele fala que pelos pecados de Judá, Judá justificou Samaria. O que isso quer dizer? Então Samaria se tornou justa porque ela não fez nem metade das abominações que Judá fez? Não. Samaria, a casa de Israel, não era justa por causa disso. Mas colocando numa balança, os pecados da casa de Judá eram tão numerosos que pesava tanto para o lado da casa de Judá que meio que em termos, entre aspas, justificava a casa de Israel. Então, irmãos, por que eu estou contando isso? Se você quiser esperar realmente justiça da esquerda e da direita, você não vai achar em nenhum dos dois. Porém, nós devemos analisar tanto a esquerda e a direita e colocar numa balança. Mas não só aqui no Brasil, não só esse contexto que estamos vivendo agora. Porque isso de esquerda e direita vem há muito tempo atrás.
Só que tem muitas pessoas que não conhecem isso. E muitos países que hoje nós conhecemos com regimes de ditadura são países dominados pela esquerda. E as pessoas olham para a esquerda e falam de democracia. E os países chegaram ao ponto de estar em ditadura hoje. O povo muitas vezes passando fome. O Estado tendo controle total do que a pessoa pode ou não pode fazer, até da liberdade religiosa. Então, veja as pautas. A pessoa ser a favor do aborto. Essa pessoa ela está indo contra a vida, matando inocentes. A pessoa que ela quer censurar a mídia, censurar o que as pessoas podem ou não podem dizer. Vocês acham que essa censura não vai chegar para o Evangelho de Cristo também? Logo, nem esses vídeos, nem esses podcasts que vocês recebem pelo YouTube poderão receber mais por causa disso. Então, irmãos, quando nós colocamos numa balança, nós vemos que a direita ela oferece essa liberdade. A direita ela ainda oferece essa liberdade da pregação do Evangelho, de ser contra o aborto, de ter ainda aquele, fugiu a palavra agora, aquela moralidade de não fugir, fugiu a palavra que eu ia falar agora. Aquele estilo mais conservador, mais conservador bíblico, das pautas bíblicas, mas também oferece a liberdade daqueles que não seguem religião. Então a pessoa ela vai ter a liberdade de escolher, ela vai ter a liberdade de decidir. A pessoa, com as informações que se tem hoje, ela vai poder ir atrás das informações que ela realmente quer para aprender sobre certas coisas, se é mentira ou se é verdade. Já quando há censura, não se tem liberdade. E se não se tem liberdade, por causa da censura, já não é democracia mais, mas sim é o Estado quem manda. Então, coloca numa balança. Não adianta você pegar um erro da direita e tentar justificar a esquerda, porque não vai conseguir justificar. Os erros da esquerda já estão tão grandes, mas tão grandes, que colocando numa balança, a direita se torna justa perante ela. Eu sei que muitos não vão gostar do que eu estou falando agora, mas você precisa abrir os olhos para isso. Porque se eu voto a favor de um candidato que, na sua pauta, vai ter censura para o Evangelho do Senhor, e eu sei que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, como que eu posso ser a favor desse candidato se eu me declaro um cristão? Tem pessoas que, até mesmo se declarando ateus, as pessoas reconhecem todos os erros da esquerda, mas tem pessoas que, se dizendo cristãs, estão querendo justificar a esquerda, justificar pessoas que já foram mais do que comprovados, roubos e mais roubos,
pessoas que quase afundaram o país. Então, no dia 30, vai ganhar quem Deus quiser que ganhe, porque Ele é quem estabelece reis e quem remove reis. Se a direita ganhar, nós ainda vamos ter um tempo de liberdade para a pregação do Evangelho e um tempo a mais de descanso. Mas se a esquerda ganhar, você pode ter certeza que a perseguição breve já vai começar. E muitas pessoas não têm força para resistir. Então pense muito bem antes de fazer o seu voto, porque você pode estar colocando em risco a sua própria liberdade. Tudo porque está seguindo um engano. Não pense que o enganador ele vai chegar e dizer eu sou enganador, porque ele não vai. Não tem como nós termos vivido tudo que já vivemos nos 14 anos que a esquerda comandou e a pessoa ainda dizer que a esquerda que é boa. Não tem como. A pessoa provavelmente está cega. A pessoa realmente ela está cega. Então, irmãos, pensem bem, porque usando aquela alegoria entre a casa de Israel e a casa de Judá, você vai ver pelas pautas que tudo o que está acontecendo, a censura que já está acontecendo antes mesmo da esquerda entrar no poder, pode ter certeza que quando eles entrarem, a censura vai chegar para o Evangelho de Cristo e provavelmente esses podcasts com a palavra do Senhor não poderão ser enviados mais, porque a perseguição começa nas redes sociais até que ela chega nas casas, nos lares, nas igrejas e por aí vai. Então, essa era a mensagem que eu queria passar hoje. Eu sei que a direita não é justa, que tem erros, mas comparado com os erros da esquerda, a direita se torna justificável votar nela. Até porque nós não podemos ser omissos. Nós temos que escolher um dos lados. Porque se nós ficarmos em cima do muro e falar vamos votar nulo, não vamos votar para ninguém, a gente vai realmente deixar que aqueles que estão a favor da esquerda votem, coloquem eles no poder e vamos deixar que as perseguições e as tribulações que talvez poderiam estar mais para frente sejam antecipadas. Então, que Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E amém.